Muito bom dia, meus queridos, graça e paz. Vamos iniciar mais um. Pode abaixar um pouquinho só o meu microfone? Tá dando até retorno aqui. Muito bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma aula sobre a doutrina do Espírito Santo. Espero que você esteja muito animado para essa aula. Eu fiquei sabendo que essa turma faz muita pergunta, participa bastante, isso é bem legal. Então, sinta-se à vontade, tá bom? Se quiser levantar a mão, fazer uma pergunta, apesar da gente saber que às vezes aqui no templo as pessoas não falam muito, né? Não se preocupa, a gente conversa. Eu tento tirar algumas dúvidas. Se eu não souber, aí eu vou falar, porque eu não tenho como saber tudo. Eu estou começando a caminhada agora de ensino e tudo mais, mas eu estudei bastante, então espero que possa suprir as suas questões, tá bom? Nesse momento, então, eu gostaria de orar para iniciar e a gente vai estar iniciando. Bom dia a todos também que estão em casa, que estão vendo esse vídeo depois ou ao vivo agora. Deus esteja te abençoando. Desliga o celular, sai da frente da TV, aí concentra e vamos lá, tá bom? Baixe sua cabeça, feche seus olhos comigo, por favor. Senhor, nós te louvamos por essa manhã. Muito obrigado porque mais uma manhã as tuas misericórdias se renovaram em nossas vidas. Muito obrigado pela igreja, obrigado porque nós estamos aqui reunidos como corpo de Cristo para aprendermos mais sobre a doutrina do Espírito Santo. Deus, muito obrigado porque um dia o Senhor arquitetou tudo isso, organizou e enviou o Espírito Santo no momento certo para iniciar a igreja, para, de fato, garantir a salvação dos seus. Isso aconteceu no Novo Testamento, a gente vai ver isso aqui hoje. Deus, nos ajuda a compreender a Tua Palavra, que é viva e eficaz e realmente transforma. Mas que, acima de tudo, nós possamos sair daqui nessa manhã, buscando nos parecermos mais com Jesus Cristo, o nosso Salvador. E nós te pedimos isso, te agradecemos. Também te pedimos pelas pessoas que estão a caminho, que o Senhor esteja as protegendo, as guardando nesse trajeto, Pai. No nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Bom, gente, como eu falei, para quem está chegando agora, fica à vontade, tá bom? Para fazer perguntas, fica à vontade para participar. Eu levo o microfone para você, ou a gente dá um jeitinho para participar, tá bom? Então vamos iniciar o Deus incompreendido, um Deus por muitos desconhecido, um Deus por muitos esquecido ou ignorado. Aquilo que Deus nos deu é a nossa obrigação compreendermos. Mas eu queria trazer uma situação para vocês. Um jovem compartilha com um outro como ele tem conhecido mais a respeito do Espírito Santo. E ele conta que tem ido a uma igreja. E lá ele tem visto diversas manifestações do Espírito Santo. Seu amigo deseja conhecer mais do Espírito Santo. E o jovem diz: vamos neste próximo final de semana a esta igreja e você verá como o Espírito Santo atua e age sobre a vida dos cristãos. Queria mostrar para você uma segunda situação. Um jovem compartilha com um amigo como ele tem conhecido a respeito do Espírito Santo. Ele diz estar gastando horas estudando concordâncias, comentários bíblicos e diversos textos da palavra de Deus relacionados ao Espírito Santo. O amigo deseja conhecer mais do Espírito Santo e o jovem diz: vamos estudar juntos nessa próxima semana os textos que tem analisado e você verá como o Espírito Santo tem atuado e agido sobre a vida dos cristãos. Eu tenho duas perguntas para você. Nessa situação, qual realmente está conhecendo a pessoa e a obra do Espírito Santo? Quem acha que é a situação 1? Em que a pessoa experimenta de fato, ela vê ali na igreja manifestações, como a gente vê hoje, né? Questão de, alguns até falam cura, línguas, alguma coisa? Não? Na segunda opção, quem acha que de fato a pessoa está conhecendo mais o Espírito Santo? Na segunda opção, tá. Então a gente estabelece então aqui que o que vale mais são os estudos do que a experiência, correto? Que bom que você acredita assim. Tem muitos cristãos maduros que não defendem muito bem essa visão. Eu tenho uma experiência de um cristão maduro que eu conheço, e ele teve uma experiência com Deus, com o Espírito Santo, perto da morte e tudo mais, e aí depois, conversando com ele,
Ele falou, não, eu sei o que eu vivi, eu sei que foi Deus que falou comigo, o Espírito Santo, eu sei que falou comigo. E aí ele foi contando a história e chegou em alguns momentos que pareceu uma coisa que não é muito bíblica. Aí eu falei, olha, isso é meio esquisito, será que é isso mesmo? Não. Aí eu falei, olha, isso é contra a Bíblia, isso aqui não está certo. Aí ele falou exatamente essas palavras e isso marcou muito. Não, mas entre a minha experiência e a Bíblia, eu fico com a minha experiência porque eu sei o que eu senti. Será? Não é assim, tá bom? A Bíblia, o estudo, sempre vai falar mais aos nossos corações. A palavra de Deus sempre vai nos ensinar mais do que as possíveis experiências que a gente tem. E quando se trata de Espírito Santo, a gente sabe, sempre vai ter um amigo seu, um parente seu, que vai ter uma história muito assim, que você fala, nossa, isso aqui não tem como não ser verdade. Milagres, curas, a glossolalia, né, que vai ser tratado mais para frente. Então, aqueles decantas, shuricantas, charabaceri... Alguém já ouviu alguma coisa desse sentido aqui? Aqui não, né? Na vida. Legal? Isso. Então, eu queria começar fazendo um resumo do que nós já vimos até aqui, tá bom? No início, a primeira aula com o Alexandre, a gente viu, então, que o Espírito Santo é uma pessoa que tem inteligência, emoção e vontade. Uma pessoa da Trindade, certo? Vocês viram que o Espírito Santo é Deus eterno, da mesma essência do Deus Pai, mesma essência do Deus Filho. Ele é onipresente, onisciente e onipotente, assim como as duas outras pessoas da Trindade. Os três têm a mesma essência. Legal? Vocês viram isso aí, eu não quero passar muito para não chover no molhado. Vocês viram depois, então, que o Espírito Santo ele atuou na criação, né, na semana passada com o Robson. O Espírito Santo, ele atuou na inspiração das Escrituras. O Espírito Santo atuou nas relações humanas. Hoje a gente vai tratar sobre a diferença e a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Tá bom? O Robson deu uma pincelada sobre isso na semana passada, mas, para iniciar então, a principal diferença que vocês viram do Antigo Testamento e agora vai ser novo no Novo Testamento, é a atuação do Espírito Santo que agora habita no cristão, certo? Antes, então, o Espírito Santo ele estava com os crentes, com o povo. Agora ele está no povo, ele está dentro. Ele está vivendo dentro dos salvos, dos eleitos, garantindo a salvação. O Espírito Santo ele é mencionado cerca de 261 vezes no Novo Testamento, dependendo da versão que você usa, dependendo da tradução que você usa. Talvez você pegue aí uma ARC, talvez apareça menos, talvez apareça mais. As pessoas ao longo das traduções vão dizendo, tá, isso aqui não está escrito exatamente Espírito Santo, está escrito outras coisas, Consolador, enfim. Aparece menção cerca de 261 vezes. Tá legal? Agora a gente vai ver hoje quais foram as vezes e as formas que o Espírito Santo agiu no Novo Testamento. Eu espero que dê tempo para a gente ver tudo que a gente tem que ver. É um desafio, e não só para mim, mas também para vocês, porque é muita informação que a gente vai abrir aqui, muito texto. Eu espero que você fique ligado e com o coração aberto. Tá bom? Primeiro eu gostaria de tratar sobre as designações no Novo Testamento ao Espírito Santo, tá bom? Como que é chamado o Espírito Santo no Novo Testamento? O Espírito Santo, ele recebeu nomes diferentes no Novo Testamento. Alguns desses nomes são refletidos do Antigo Testamento. Alguns nomes, alguns símbolos, algumas expressões nos ajudam a ter uma ideia de como que a Bíblia quer que nós venhamos a conhecer o Espírito Santo. E, frequentemente, ela costuma chamar, a Bíblia, o Espírito Santo de fogo. Isso aparece em Lucas 3:16. A expressão vem do Antigo Testamento, mas ela aparece muito em Mateus e em Lucas. João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Hoje em dia,
na cultura que a gente está vivendo, fala em fogo, batista, presbiteriano e congregacional já, que é isso? Não, sai daqui, né? Mas o Espírito Santo é tratado como fogo também, no Novo Testamento. Isso é muito importante a gente ter em mente. Vento, João 3:8, a palavra Espírito e vento significam a mesma coisa, tá bom? Eu não sei se vocês já viram na aula com o Robson, mas a expressão pneuma, que é do Espírito Santo, do Espírito, tem o mesmo simbolismo do Antigo Testamento quando falou ruah, que é vento. Então os dois têm a mesma ideia, a mesma essência da palavra. Então João 3:8, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Outra expressão que ele usa muito é água. A expressão água para o Espírito Santo não está exatamente no Novo Testamento, mas ela é refletida do Antigo Testamento. E é usada também na questão de purificação, lavar, salvação no Novo Testamento. Essa expressão é muito conhecida, a próxima que é selo. Então, selo, Efésios 1:13, aparece muito nas cartas de Paulo, dando a ideia de garantia da salvação, dando a ideia de, quando a pessoa crê na morte, na expiação pelos seus pecados, em Jesus Cristo, ela recebe então o Espírito Santo, ela é selada para o dia final. Próxima expressão é azeite. Azeite, o óleo da alegria. Também foi usado com a ideia de unção. Uma conexão muito interessante, que vocês já viram na semana passada, em que o Espírito Santo vinha sobre alguém e fazia o quê? Capacitava para uma função específica, certo? Então vocês viram provavelmente, ou já conseguem lembrar, de alguns nomes na história, que o Espírito Santo veio, capacitou a pessoa para ela fazer alguma coisa muito específica. Me dá um exemplo disso. Rei Saul, quem mais? Sansão, Gideão. Homens no Antigo Testamento foram usados, capacitados pelo Espírito Santo para uma obra específica, como Sansão, como Gideão, enfim. Moisés, isso aí, vamos participar, tá bom? Fica à vontade, se quiser também perguntar, fica à vontade, estamos aqui. Pomba, essa expressão, ela ficou muito famosa. O Espírito Santo, no batismo de Jesus, desceu como forma de pomba, né, ali, e aquela é uma passagem que nos mostra muito sobre a Trindade, né? Então, o Deus Pai do céu fala, este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, o Espírito Santo descendo como pomba, Jesus Cristo, Filho de Deus, e que também é Deus, sendo batizado. Hoje, a visão que o mundo tem sobre paz, não sei se vocês já viram alguma bandeira, alguma coisa que tem uma pomba, paz vem dessa situação. Então, apesar de muitas vezes eles não acreditarem no Evangelho, falou em paz, eles pensam, uma pomba branca, segurando provavelmente um ramo de oliveira, alguma coisa do tipo. Eu não sei quais experiências vocês já tiveram com ver uma pomba por aí. Consolador ou conselheiro, esse texto a gente vai ver um pouco mais hoje, quando o Espírito Santo ele é prometido para vir, ele viria como um conselheiro ao povo de Deus. Esse é um dos mais marcantes em João 16, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Consolador, Espírito da promessa, em Joel 2:28, uma promessa, uma profecia de que o Espírito Santo viria no Novo Testamento. Ela se cumpre parcialmente em Pentecostes, porque tem alguns aspectos ali da profecia que vão se cumprir futuramente. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois. Então, se refere ali também o Espírito da promessa. O Espírito da verdade, João 15:26, está relacionado com o caráter do próprio Deus. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade, porque Deus é a própria verdade. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Chegando aqui ao final, o Espírito da graça, Hebreus 10:29, o Espírito de vida, Romanos 8:2, e aqui é bem interessante, nós olharmos para Romanos,
Abre sua Bíblia comigo, por favor. Vocês estão me ouvindo falar há muito tempo. Vocês estão olhando para a Bíblia. Vamos lá. Romanos 8, 2. 1 e 2. Portanto, agora, Romanos 8, 1 e 2. Portanto, eu estou vendo umas páginas ainda, vou esperar um pouquinho. Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós fomos libertos da morte pelo Espírito de vida, que é o Espírito de Jesus, que veio até nós e nos deu a vida. Isso é muito bonito. Outra expressão também que é usada no Novo Testamento e é muito bonita para se referir ao Espírito Santo é o Espírito de adoção. No mesmo capítulo, alguns versículos mais para frente, no versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção. Essa expressão é muito linda no Novo Testamento. Nós agora não somos mais forasteiros, principalmente nós aqui que somos gentios, né? Nós não somos judeus, eu não sei se tem algum descendente de judeu, alguma coisa assim, mas nós somos gentios, nós não fazemos parte lá do povo de Deus, de Israel e tudo mais, mas nós fomos adotados como filhos. Por isso que nós podemos clamar, Abba, Pai. Espírito da glória. O Espírito da glória, o Espírito de Deus, lá em 1 Pedro. Vou passar aqui. Nessa manhã, então, no tempo que nos resta, eu queria dividir a nossa aula em 3 partes, tá bom? 3 partes. A gente tem que analisar o Espírito Santo no Novo Testamento inteiro. Então, eu vou pincelar muita coisa aqui, e é nesse momento que você pode dar uma perguntada e tudo mais. Se não souber, que nem eu falei, eu vou pedir a ajuda dos universitários, ou depois eu respondo. Eu quero dividir a aula em antes do Pentecostes, no Pentecostes e depois do Pentecostes. Por que, Felipe, Roraima, você quer dividir antes, no ato e depois? Porque depois da ressurreição de Jesus, o evento mais importante na história da igreja foi o momento de Pentecostes. A partir daquele momento, oficialmente, o Espírito Santo passa a habitar permanentemente no cristão. Tá bom? Então, por isso que é muito importante a gente olhar todo o desdobramento da Bíblia, a partir de Jesus, tem uma raiz, começa no Pentecostes. Porque a partir dali, o Espírito Santo então habita no cristão. Ele não habita parcialmente, ele habita totalmente. Então, é interessante que, hoje em dia, muitas igrejas pensam, né? Não, hoje você precisa buscar o Espírito Santo. Você tem que buscar, você tem que conseguir, você tem que fazer, a questão do Espírito Santo não vai estar em você. Aí a pessoa perde a salvação e ganha 50 vezes no dia, aí você ganha 10% do Espírito Santo, aí se você falta um culto, o irmão vai lá, você vai perder o Espírito Santo? Que isso? Não é assim, tá bom? É uma habitação permanente agora. Antes era temporária, agora ela é permanente. Antes ela era limitada, agora ela é universal. No sentido de que, antes ela era limitada ao povo de Deus, agora ela é universal. Todas as pessoas que crerem no Senhor Jesus Cristo vão receber o Espírito Santo. E hoje, no dia que a gente está hoje, por causa do evento, o advento do Pentecostes. Antes era em ocasiões apenas especiais, que nem eu falei. Agora é uma ocasião constante, sempre conosco. Antes era temporário, agora é permanente. Tá bom? Então, vamos começar antes do Pentecostes. Abre esses textos comigo, por favor. A gente vai falar agora um pouco sobre a promessa do Espírito Santo vir. Ou vir, para quem tem um sotaque. Eu descobri ontem que os jovens acham esquisito quando eu forço o sotaque. Forço, é esquisito. Então eu já nem vou tentar mais. Promessa da vinda do Espírito Santo antes de Pentecostes. Eu separei aqui 4 textos principais sobre a promessa de que ele viria. João, capítulo 14, 16 a 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro,
para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Na aula passada, o Robson já tratou um pouquinho sobre isso, a ideia de em, né, no grego ali, em, dentro de vocês. No Evangelho de João, Jesus faz referência à vinda do Espírito Santo em algumas ocasiões. Ele enfatiza que ele viria principalmente, que nem eu falei antes, como conselheiro, auxiliador, consolador. Então, eu coloquei aqui, o texto. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro. Interessante, né? Outro conselheiro. Até aquele momento, eles tinham um conselheiro, que era Jesus. E a partir da ida dele para o céu, ele enviaria outro conselheiro. A tradução mais apropriada seria advogado. Então, em 1 João 2,1, que é onde aparece essa expressão advogado, alguém que o defende junto ao Pai. A advocacia aqui, advocacia é interessante, né? A advocacia, ela é exercida no tribunal celestial, diante do Pai. Jesus foi advogado, paráclito, defensor, advogado, enquanto estava aqui, mas então ele nos deixaria, nós seres humanos, a pessoa de Cristo em si, iria para junto do Pai, mas enviaria outro paráclito, outro advogado, conselheiro, enfim, como você quiser, essa tradução, mas tem que ser uma dessas, tá bom? Oi. Isso, é a mesma essência, mas é outra pessoa da Trindade, concorda? Então são 3 pessoas na mesma Trindade, na mesma essência, mas não é a pessoa de Jesus, é a pessoa do Espírito Santo, certo? Ficou confuso essa parte? Alguém não entendeu? Certo? Legal? Tá legal. E é interessante que ele termina, né, aqui, pois ele vive com vocês e estará em vocês, dentro de vocês. E ele não estará só por pouco tempo, ele estará para todo o sempre. E isso é muito legal de pensar, porque a gente vai estar no céu daqui a pouco, né? A gente vai estar na eternidade daqui a pouco, e ele vai estar para todo sempre conosco. A partir do momento que nós somos encontrados por Jesus, somos encontrados pelo Espírito Santo, ele nos acompanha daqui até toda a eternidade. Certo? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse versículo? Alguém quer ver que vocês... Não? Muito bonito, né? É muito legal. E isso conforta muito os corações da humanidade, né? Hoje em dia, tanta gente sem esperança, sem segurança, sem vida, sem propósito. A pessoa saber que vai ter alguém que não é só qualquer pessoa, né? É Deus, junto com você para todo sempre. Isso é muito bonito. Próximo texto, então, João 14, 26. Acompanha comigo aqui na leitura, por favor. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Nesse evangelho, e não somente nesse, é dito muitas vezes que os discípulos não conseguiriam entender muitas coisas. Não sei se você já estava lendo algumas passagens, os discípulos falam, não entendi, e aí Jesus fala, vocês não conseguem entender ainda, vocês vão entender depois, né? Muitas coisas, e eu vou dar 2 exemplos aqui. João 2,22. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Eles então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. E ele fala, né? Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A diferença de um cristão com o Espírito Santo e alguém que é do mundo, não tem o Espírito Santo, é muito clara no entendimento da palavra, tá bom? A gente não está falando aqui que um não cristão não consegue entender a palavra, ele consegue discernir o português, ele lê ali, ele entende, então beleza, o pessoal acredita que esse Jesus aí é filho de Deus, ele entende também, as conjugações e tudo ele entende certinho, mas a compreensão clara da palavra,
só vem pela palavra, pelo Espírito Santo agindo na vida do cristão. É muito interessante, eu estava numa experiência uma vez lá no Jequitinhonha. A gente conheceu um senhorzinho muito humilde, muito carente. Ele morava no alto de uma montanha, tudo seco de um lado do outro, mas tinha uma fé aquele senhor, era muito bonito de ver. E ele tinha umas compreensões teológicas que a galera que chegou lá, eu também, a gente não tinha. Assim, a gente lia o texto, a gente ia lá para fazer uma devocional com eles. E a gente chegava, lia o texto, dava uma explicada. Aí ele, não, sim, isso aí, e falava coisas assim profundas que eu nunca tinha nem... Eu falei, nossa. Aí ele falou, sim, esse texto aí, ele tem referência também com aquele outro, que Jesus falou isso, isso e aquilo. Então eu fiquei, cara, não é uma coisa só cognitiva. O Descartes defende muito isso, que o entendimento do Evangelho, o entendimento do que é Jesus, da sua salvação, tudo isso, não é só uma coisa cognitiva. É muito mais do que isso. É algo sobrenatural, que Deus opera na vida dos cristãos por meio do Espírito Santo. Outro texto, João 12:16. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. João 12:16, para quem quiser abrir. João 12:16. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, perceberam que lhe fizeram essas coisas, e que elas estavam escritas a respeito dele. Então eles olharam para a palavra e viram, não, realmente estava escrito sobre Jesus, e aí eles entenderam, compreenderam aquilo. O Espírito Santo, então, ele agiria como alguém que traz a memória, e é um expositor. E a gente vai viver mais para frente, o Espírito Santo é aquele que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, certo? Legal, vamos caminhando aqui um pouquinho. Uma pergunta, eu estou falando rápido demais? Todo mundo nesta sala, classe, está me entendendo? Legal. Desacelera um pouquinho, tá bom, legal. Próximo texto, então, João, capítulo 15, verso 26. João, capítulo 15, verso 26. Tá bom? João, capítulo 15, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, a gente já leu esse texto aqui, certo? Que dele procede, esse dará testemunho de mim. Jesus, ele tinha dado testemunho de quem ele era aqui na terra, em ações e em palavras. Em muitos momentos, ele deu testemunho da sua pessoa. Ele deu testemunho de graça e de verdade. E esse testemunho, então, ele não terminaria na sua ida. Ele continua pelo Espírito, através dos discípulos. É interessante, quando a gente olha para a vida de Pedro, depois do advento ali, da vinda do Espírito Santo em Pentecostes, antes, a gente vai falar sobre isso mais na frente, eu espero, mas antes, ele era uma pessoa que, muito confusa, negou a Jesus, não tinha um compromisso verdadeiro, estava, mas não estava, tanto que ele nega. Depois do Espírito Santo, permanente ali na vida deles, ele estava disposto até a entregar a vida e morreu de cabeça para baixo. Ele falou, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, pode me matar, mas me mata de cabeça para baixo, na cruz. Ele pregava com uma intrepidez, uma vontade, uma coragem. Alguém que não era corajoso, agora tem uma coragem e fala, não, eu testemunho, é isso. Esse dará testemunho de mim. É interessante que o Espírito Santo, ele age na vida das pessoas, dos cristãos, agora para confessar, para dar testemunho às outras pessoas. Mateus 10:19 fala o seguinte, Mateus 10:19. Mas quando os prenderem, Jesus falando, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora, lhe será dado o que dizer. Olha só que interessante. E isso é muito bonito, porque esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo, falando ao nosso espírito, testemunha que somos filhos de Deus. Testemunha das verdades eternas. João 16, capítulo 7. João capítulo 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade. Convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for,
vou-lo enviarei. Ele virá e trará transformação, trará vida. João 7, 37 a 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Esses dois textos que você leu, eles são importantes porque eles fazem a conexão da aula passada com essa aula. A aula passada fala a respeito da presença que não era permanente do Espírito Santo. E aí fica muito claro, nesse texto aí, por exemplo, que está projetado, pois se eu não for o Consolador, não virá a vós, fica muito claro que a presença do Espírito Santo, até esse momento, ela não era permanente. Ela só passa a ser permanente depois da ascensão do Senhor Jesus. Então, ela é um texto que faz exatamente a conexão destes dois momentos. O momento antes da ascensão do Senhor Jesus e o momento depois dela. Ele conecta os dois assuntos. Isso. Legal. Exatamente. Essa conexão é muito, muito interessante da gente ver. Então, a gente já viu a promessa, certo? 4 versículos. A gente conversou um pouquinho sobre a promessa que ele viria. Eu queria também falar, já que a gente está falando de antes do Pentecostes, as ações que ele realizou antes do Pentecostes, antes do que nem o Robson lembrou, do Espírito Santo habitar permanentemente no cristão, tá bom? O primeiro deles, é muito rápido, tá bom? O primeiro deles, João Batista, Lucas 1, 15. Pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. A questão de ser cheio do Espírito Santo, não é comigo que você vai fazer essa pergunta, você vai fazer essa pergunta quando a gente tratar na aula sobre ser cheio do Espírito Santo, tá bom? Aí você guarda essa pergunta para depois, mas é muito importante essa pergunta. O anjo do Senhor apareceu ali, em pé, para Zacarias, que era um sacerdote, e falou sobre um filho que ele teria com Isabel, sua esposa. João Batista, então, ele foi um grande homem, um grande nome na história bíblica. Ele que é a voz que clama no deserto, ele foi usado pelo Espírito Santo para pregar e muitos se arrependerem. Mas o Espírito Santo ainda não habitava permanentemente nele, mas ele foi usado muitas e muitas vezes pelo Espírito Santo. João Batista, então, é um exemplo disso. Os pais de João Batista, na profecia, então, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, quando ela ouviu e viu Maria, ela saudou Maria, ela glorificou ao Pai. E o texto fala, ela foi possuída pelo Espírito Santo, ou seja, ela foi conduzida pelo Espírito a glorificar a Deus, porque Jesus estava no ventre de Maria. Ela encontrou Maria e glorificou ao Senhor, por causa disso ela foi tomada pelo Espírito Santo. Outro exemplo é Maria, a própria Maria, mãe de Jesus, Mateus 1, 18 e 20. Então Maria, ela ficou grávida pelo Espírito Santo, uma ação divina aqui nesse processo. Quando a gente estuda sobre cristologia, a gente vê um pouco disso, o ato divino ali do Espírito Santo, por meio de Deus vindo, e a sombra de Deus cobrindo Maria, então sendo concebido Jesus Cristo, que viria a ser o nosso Salvador, que é o nosso Salvador. Simeão, então, o último exemplo, Lucas 2, 25, o Espírito Santo estava sobre ele, não estava nele, mas é muito específico esse texto, ele fala, estava sobre ele, usando ele, e usa ele também para glorificar a Deus, e ele vê Jesus, e fala, agora posso, enfim, descansar. Simeão estava sobre ele, não estava nele, esse texto também é muito usado nesse sentido, tá bom? A gente viu então o Espírito Santo antes de Pentecostes, 10h35, vou começar, mas a gente só vai conseguir terminar esse tópico depois do intervalo, tá bom? Mas vamos lá, o próximo. Espírito Santo, então, a gente viu antes do Pentecostes, a promessa e as ações que ele fez antes do Pentecostes.
Agora a gente entra então o Espírito Santo no Pentecostes, tá bom? Finalmente chegou o grande dia, era o dia de Pentecostes. Ela era uma festa que acontecia exatamente 50 dias depois da Páscoa, tá bom? 50 dias depois da Páscoa, aconteceu ali então a vinda do Espírito Santo. Eles não sabiam quando era, Jesus tinha falado para eles, fiquem em Jerusalém, até que o Espírito Santo virá sobre vocês. E aí agora a gente vai ler o cumprimento disso, Atos capítulo 2, versos 1 até o 13. Só um minutinho, para ficar gravado. Chegou. Simeão, Lucas 2, 25. Lucas 2, 25. Alguém quer fazer alguma contribuição até esse momento? Falar? Que tá... Não? Tá legal. O Espírito Santo, então, no Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na língua dos anjos. É isso que está escrito? Não? Na sua própria língua. Tá legal. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. O Espírito Santo, então, desce ali naquele momento sobre eles, um vento muito forte. Tem pessoas que falam que até é uma figura ilustrativa aqui. Nós trabalhamos com a literalidade das Escrituras, então a gente acredita que se está escrito que teve um som muito forte, teve um som muito forte, teve um vento muito forte, teve um vento muito forte. E é interessante, olha só, reparem nos detalhes, tá bom? E viram que pareciam línguas de fogo. Eu não quero entrar nesse aspecto exatamente explicar, mas se separaram e pousaram sobre cada um deles. Cada um deles, especificamente, ele viu cada um descendo em cima de cada um deles. Línguas como que pareciam de fogo, ou seja, indicavam uma coisa sobrenatural que estava acontecendo. O fogo, no Antigo Testamento, ele sempre estava relacionado a uma aparição divina. Então, o fogo na sarça ardente, o fogo lá, os aquecendo à noite no deserto. O símbolo do fogo é muito forte. A gente viu também, só terminar esse pensamento, tá bom? A gente viu também como o Espírito Santo, às vezes ele é referido como algo que vem como um fogo, certo? Então, fogo é muito usado para se referir à divindade. Línguas de fogo vieram e pousaram sobre cada um deles. Falando para nós, é interessante, né? O Espírito Santo, ele não vem sobre um grupo específico, ele está em cada um de nós, inteira e completamente, trabalhando na nossa vida. Mas isso aí é o assunto para depois no nosso intervalo. Toma um cafezinho, daqui a pouco a gente volta. Tá bom? Muito bem, meus queridos, vamos voltando. Para você que está aí na porta, aí para fora e consegue ouvir a minha voz, ouça
a voz e venha para a aula do Espírito Santo. Ouça a voz do Felipe e volte para a aula do Espírito Santo. Meus queridos que estão aí fora, por favor, vamos voltando. Nós temos um chão ainda para percorrer. Eu espero que você esteja absorvendo o conteúdo que está sendo apresentado aqui. Então, gente, é o seguinte. Até agora nós vimos, então, a atuação do Espírito Santo no período antes do Pentecostes, certo? A gente viu a promessa, viu as ações que ele fez, e agora nós entramos, então, no período específico do Pentecostes. O que aquilo significou? Como que foi aquele momento tão único e tão singular na história da igreja, certo? Então eu te vi ali algo que foi muito marcante, algo que foi único. É igual na época de escola, tocou o sinal, a pessoa está em pé, ponto negativo. Estou brincando. Então, aconteceu algo ali único, algo singular, algo que nunca mais aconteceu na história da igreja. É interessante que muitas pessoas hoje, em algumas outras denominações, buscam reviver aquele momento do Pentecostes. Eu não sei se você já ouviu algumas músicas que falam então sobre, eu vou dar um exemplo, que é uma música muito conhecida. Faz de novo, faz de novo. Os jovens cantam isso. O teu povo clama-te mais uma vez. Está se referindo à época do Pentecoste. Então, faz de novo, traz de novo línguas espirituais, e aí já vai levando para glossolalia, né, que nem eu falei, que é quando eles ficam enrolando a língua, e as pessoas não entendem o que foi de fato aquele momento. Eles acham que foi só um momento em que Deus agiu, eles ficaram cheios do Espírito Santo, saíram falando feito doidos, e aquilo era a língua dos anjos, e agora as pessoas têm que viver assim, buscando reviver aquele momento. Mas foi um momento único na história da igreja. Assim como, por exemplo, a ressurreição de Jesus, assim como, por exemplo, o nascimento de Jesus, foram momentos únicos. A partir dali, há o desdobramento de todas as outras coisas. Então, depois da época de Pentecostes, aquele períodozinho, até hoje, a gente está na mesma, tá bom? O Espírito Santo vem quando a pessoa crê em Jesus, e ela é salva, garantida da salvação, e está esperando Jesus voltar. É isso que acontece, tá bom? Então, a partir daquele momento, o Espírito Santo passaria a habitar no coração de cada um. Uma multidão, então, a partir daquele momento, que viu aquele som, ouviu aquele som, viu aquelas línguas de fogo, que a gente já falou que quando aparece fogo, muito provavelmente, era a divindade ali aparecendo, algo sobrenatural, algo muito diferente. Uma multidão se reúne ali, todos ficam perplexos. Perceba que aparece 2 vezes a palavra atônitos, maravilhados, perplexos. Eles se perguntavam o que estava acontecendo. E aqui é muito importante a gente pincelar sobre isso. A gente vê o resultado, então, deles falando línguas conhecidas. Isso é falado 2 vezes, e eu dei ênfase na leitura 2 vezes. Línguas conhecidas da época. Judeus e prosélitos, pessoas que foram convertidas ao judaísmo, vinham de vários e vários lugares do mundo conhecido, e ele dá uma lista enorme aqui, Frígia, Panfilha, Egito, e vai falando uma lista de lugares. Pessoas vinham desses lugares, e eles ouviam as pessoas profetizando o quê, Felipe? Coisas aleatórias? Não, está escrito, nós os ouvimos declarar, versículo 11, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então eles não estavam falando uma coisa sem sentido, eles não estavam falando uma coisa sem nexo, eles estavam falando maravilhas de Deus na própria língua deles. E essa confusão, então, ela gerou uma pergunta. Eles chegaram a concluir, olhando assim, não muito sem entender, e pensaram que eles tinham bebido vinho demais, né? Eles beberam vinho demais. Desculpa. Então,
essa confusão toda, ela gerou um interesse de algumas pessoas. As pessoas foram perguntar, foram questionar. Pedro se levanta e fala assim: gente, não é vinho, tá? Ainda está cedo, o pessoal nem está bebendo aí. Não é vinho. Aí começa a explicar, prega o evangelho, e aquela confusão vira, na verdade, uma conversão de 3.000 pessoas. Imagina só, 3.000 pessoas. São mais de 10 vezes o nosso número aqui de membros da IECA, numa só pregação, sem microfone. Como que o pessoal ouviu? Aí é com eles. Mas a gente pode ver algumas características interessantes aqui. Esse dom que foi usado ali por Deus, da língua, né? Ele foi acompanhado de uma pregação. Então, que nem eu falei, eles não estavam falando coisa sem nexo, eles estavam falando maravilhas de Deus. E ela também foi acompanhada pela pregação de Pedro ali. Essa pregação era em línguas comuns da época, não era a língua dos anjos. Aí eu tenho uma história sobre isso. Tinha um homem, eu ia muito para a fazenda antigamente, na época que eu morava em Roraima, e ele era neopentecostal. E era muito engraçado. Tudo dele era, tem que ser batizado com o Espírito Santo e tudo mais. Aí ele me acordava de madrugada para a gente ir orar no curral. Aí eu falava, mas por que a gente vai orar de madrugada? Hora de dia, né? Aí ele, não. E ele fazia muita confusão com nomes bíblicos, era muito engraçado. E eu falando para ele, tentando explicar para ele. Ele falou, não, Jeremias desceu a casa do oleiro, a gente vai subir para o curral. Aí eu, que conexão é essa que você fez, que não tem... Tá, e aí ele tentava me instigar muito a falar em línguas. E ele falava o seguinte, fala glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus várias vezes. Que você vai falar, né? Alguém já ouviu? Fala glória, 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 glória a Deus. Igual o missionário lá falou, né? Marcos Vinícius, que veio aqui também, ele falou. Eu tive essa experiência também. No curral, 2h, um cara falando, fala glória, glória, glória a Deus. E você vai falar e não aconteceu. Mas é interessante. A pregação o dom foi acompanhado de pregação. Foi acompanhado de conversão. Foi acompanhado de racionalidade. Tá bom? O Espírito Santo é algo que, quando é espalhado, ele tem que ser algo cognitivo também. Ele não é compreendido na sua totalidade só com cognitivo, mas tem que ser compartilhado de maneira cognitiva, de maneira que a pessoa possa entender aquilo. Você ouviu sobre isso na aula sobre evangelismo, né? Não adianta você falar coisas mirabolantes, fala do amor de Deus, que pode transformar. Onde o Espírito Santo entra, então, ele está por completo, certo? Não tem como você buscar uma coisa a mais, um espírito a mais. Não, ele entra por completo. Não adianta a gente pedir para que venha novamente, ou venha mais do que já veio. Já veio. E hoje ele está na sua igreja. E também, o Espírito Santo vindo ali em Pentecostes, foi o cumprimento parcial da promessa feita pelo profeta Joel, capítulo 2, versos 28 a 31. Abre comigo, por favor. Joel, capítulo 2, versos 28 a 31. Eu sei que esse livro vai ser um pouco mais demorado para achar, porque não é muito comum você abrir nele. Joel, capítulo 2, 28 a 31. Vou esperar. Eu sei que não. Aí você vai cantar a musiquinha, provavelmente, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, sei lá, Lamentações. Joel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, né? Depois de Oséias, Joel, capítulo 2, versos 28 a 31, nos diz o seguinte. Todos já acharam? Joel, capítulo 2, 28 a 31. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse texto, ele é muito, muito complexo da gente abordar ele aqui agora, mas compreenda o seguinte: essa profecia ela foi cumprida aqui
quando ele derrama o Espírito dele sobre a igreja, porque ele fala, e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Está falando sobre todas as pessoas da humanidade, ele vai derramar o Espírito dele? Não, ele está falando sobre todos os povos. Lá tinha pessoas de todos os povos, certo? Os seus filhos e suas filhas vão profetizar, as pessoas vão falar, as pessoas vão estar, e eu vou derramar o meu Espírito até mesmo nos servos, ou seja, sem distinção social aqui, certo? Ele vai derramar sobre todos os povos que estavam ali. Mais para frente, a profecia vai se cumprir também, a outra parte que falta, que vai ser quando falar sobre a questão escatológica desse versículo. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa expressão é muito usada em Apocalipse, não quero entrar nela agora, mas ela se trata do dia que Jesus irá julgar todas as pessoas. Tá bom? Então, agora a gente está falando sobre o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e a gente viu que foi um evento único, um evento marcante na história, não aconteceu nada parecido depois, nem vai acontecer, e se cumpriu uma profecia. Espírito Santo no Pentecostes. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Cumpriu-se em parte. Nada disso, isso. Não teve trevas, não teve sangue, nada disso ainda aconteceu. Oi? Isso, ainda não teve o dia. Exato, exato. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Podemos seguir? Todos estão compreendendo essa divisão? Muito clara? Legal. Oi. Fala, garota. Ô, Roraima, e essa parte que fala, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Uhum. Quando as pessoas falam na parte de visões, de sonho, que revelou no sonho, como é que fica isso, amor? Então, nós como cristãos tradicionais, a gente não acredita nesses movimentos tão absurdos do Espírito Santo na igreja hoje. Então, a gente não acredita, por exemplo, que tem uma pessoa na igreja, que é aquela senhorinha lá do coque, que sempre vai ter uma visão para falar para você, tá bom? Igual tem outras denominações que acreditam. Nesse momento aqui, ó, os filhos e as filhas profetizarão. Profetizar não necessariamente no sentido de falar uma coisa que vai acontecer no futuro para você. Olha, você vai para casa agora, cuidado, tá? Não vira à esquerda, não. Vira só à direita, porque você vai bater. Não é assim, tá bom? Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Sim, é possível que isso aconteça hoje. A gente não vai limitar o poder do Espírito Santo de Deus. Se ele quiser dar um sonho para alguém, talvez ele faça. Mas isso não é do jeito que é falado que acontece, assim, com tanta frequência. Eu fui numa igreja uma vez. Isso. Então, nem todo sonho, para quem não ouviu, né? Nem todo sonho que a pessoa tem é Deus falando com a pessoa que aquilo vai acontecer. Tem um aspecto importante, acho que tem um aspecto importante para a gente entender. A atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo no Pentecostes e a atuação do Espírito Santo na igreja hoje. Né? São três momentos bem distintos e específicos, cada um deles. Quando você olha para o Antigo Testamento, você ainda não tinha a Bíblia toda escrita. A Bíblia estava sendo escrita, e Deus usava os profetas para trazer a palavra dele para o povo. Quando você tem a presença do Espírito Santo, agora sim, então, o cumprimento de uma profecia por um profeta de Deus que estava falando algo a respeito daquilo que viria a acontecer, você tem então o cumprimento agora dessa profecia e a atuação do Espírito Santo neste momento de expansão do Evangelho e da palavra. Depois que você tem esse momento acontecendo, que aí sim a gente entra no terceiro momento da aula, que é o que o Felipe vai trazer, que é a presença do Espírito Santo hoje, quando toda a palavra já está revelada. Então, o que a gente precisa de profecia já existe. A palavra de Deus está toda completa. Ela está escrita com todas as profecias. Quer saber alguma profecia? Lê Apocalipse. Tem toda a profecia lá.
sendo mostrada. O Senhor Jesus fala disso lá no Sermão do Monte a respeito das coisas que viriam acontecer. Então, qual é a necessidade que nós hoje, como cristãos, temos a respeito de profecias? É só ler a Bíblia. Está tudo revelado lá. Eu não preciso mais do que isso. O que acontece é que as pessoas ficam buscando o sobrenatural, quando o natural de Deus é mais do que suficiente para aquilo que eu preciso como cristão. Então, o que eu preciso entender a respeito da vontade de Deus na minha vida? O que eu preciso saber, o que eu vou ter que fazer amanhã, depois e depois? É só ler a Bíblia. Ela está revelada por completo e a palavra de Deus ela é suficiente em todos os aspectos. Então, que tipo de visão eu preciso ter? É só ler a Bíblia, você vai ter todas as visões que você precisa lá. Então, é que as pessoas buscam a presença do sobrenatural como uma forma, muitas vezes, de justificar algo que ela deseja fortemente dentro do seu coração. Não, então eu quero ser curado de uma doença. Então, Deus está falando comigo através de uma visão. É Deus que está falando ou é algo que você quer, que está dentro do seu coração? Robson, isso daí eu concordo nessa parte do extremo. Não que o Espírito Santo não possa te dar uma visão, uma cura e uma ação, porque senão seria também aquela coisa de você limitar. E o Senhor não dá para você limitar numa caixinha a forma com que Ele vai estar se revelando. Se revelando. E quanto à parte de profecia, tem muitas vezes você lê um versículo que está lá, mas a visão que o Robson tem daquele versículo abre os olhos para mim numa coisa que eu nunca vi, né? Então, são coisas que eu concordo, toda a profecia, toda essa já está revelada na palavra de Deus, mas que o Espírito Santo pode ter livre acesso e formas variadas de estar se manifestando, eu creio nisso mesmo. Exatamente isso. Lembrando que o Robson falou sobre esse ponto, e acho que fala legal sobre isso, o Espírito Santo agiu ali, logo depois do Pentecostes, de uma maneira diferente, distinta, do que ele não necessariamente age hoje. É possível que ele venha com... Ele quer falar ali, ele vai falar já daqui a pouco. É possível que ele age com uma cura muito, muito mirabolante, muito sobrenatural. É possível. A gente não vai limitar Deus. Deus pode fazer o que Ele quiser. Se Ele quiser acabar com tudo agora, Ele pode. Mas não é o natural, tá bom? Depois que Ele mostrou a palavra dEle, está tudo encerrado, está tudo dito. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Que você seja santo e ame a Deus e ame ao próximo. É isso que Ele quer, tá bom? Não há nada mais do que isso, não é um horóscopo. É possível que Deus age. Gente, eu já vi histórias muito, muito interessantes assim. Tinha uma missionária lá de Roraima, ela estava na África, trabalhando lá com missão e tudo mais, e ela estava fazendo sopa para as crianças lá, que estavam com muita fome na região, e aí acabou a sopa. Eles faziam muita, muita sopa por dia, acabou a sopa, ela voltou com a panela lá para dentro, não tinha mais sopa, e eles se reuniram ali e falaram, gente, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela oportunidade que a gente teve de servir as crianças que vieram. Tinha muita criança na fila ainda, não vai dar, e não tem mais sopa nem para fazer, não vai dar mais. Aí ela pegou a panela, levou lá para fora, botou, abriu a tampa e estava cheio de sopa. Eu não vou dizer que é uma mentira. Eu acho possível, mas eu acho pouco provável. Tá bom? Eu acho pouco provável. No Espírito Santo ali, a gente vai ver logo depois aqui no Pentecostes, Deus capacitou, por meio do Espírito Santo, pessoas a fazerem coisas que hoje não acontecem. Gente, a sombra de Pedro curava. Ele passava ali, no estabelecimento, quando Deus estava estabelecendo a igreja, a Bíblia fala, Deus usou esses dons, esses sinais milagrosos, muito diferentes, muito sobrenaturais, para estabelecer a igreja. Hoje em dia a gente não precisa mais, porque a gente já tem a igreja estabelecida, pastores, presbíteros, tudo mais. Ele quer falar ali, alguém quer falar? Pode falar. Então, o que o Robson comentou, realmente é aquilo. Espero que nós todos tenhamos entendido bem, né? Mas a gente fala, porque o Deus de antes é o mesmo de hoje. Ele age de formas, talvez, diferentes. Uhum. Então, nós esquecemos que Deus age através da igreja. Eu vi isso na minha vida.
Então, acho que Deus, os irmãos conhecem a minha história, como muitos estiveram orando e alguns ainda continuam orando. Eu tive algum período bem ruim na minha vida, tribulações, mas o Senhor sempre estava presente e atendendo os pedidos dos irmãos, sabe? Então, Deus age como antes, de maneira diferente, talvez. E se Ele quiser agir de momento, Ele age. Deus é Deus. Isso. Nós somos nós. O... E toda a cura não vem por nós, vem pela fé, principalmente dos irmãos que estiveram orando, crendo que orando o Senhor ia atender nesse sentido. Agora, segundo a vontade, e Deus age, né, segundo a vontade dEle, não a nossa. Nós podemos pôr o nosso querer diante de Deus, mas Ele que vai saber se é o momento, se não é, ou se a resposta vai ser não. Se o não é o mesmo que sim. Então Deus responde tudo. Ele sabe. Exatamente. A irmã quer contribuir ali? Aí eu vou continuar e depois a gente abre mais um pouquinho para perguntas ou comentários. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele age em nossas vidas e os milagres acontecem. E há uns anos atrás eu descobri uma doença no meu pulmão muito séria. Eu tinha perdido 65% do meu pulmão, estava atrofiado. E comecei a fazer um tratamento em São Paulo, no hospital um hospital público. E o médico pedi a segunda opinião, ele disse que realmente eu estava com essa perda grande e ele me pôs na fila do transplante de pulmão. Comecei a fazer o tratamento seria o uso de bombinha, essas coisas paliativas. E essa doença que foi diagnosticada, ela não tem cura e ela é progressiva. Então, eu fiquei bastante triste, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu tinha que voltar dali 3 meses no médico. Voltei, fez os exames tudo novamente, e fui eu e minha filha. O médico falou, olha, eu não sei o que você fez, mas simplesmente você está bem melhor e vou te tirar da fila do transplante. Então, hoje ainda eu tenho a doença, mas aquele 65% se transformou em 27%. Foi um milagre do Senhor. Ele teve misericórdia da minha vida, então Ele continua, sim, fazendo milagres. Eu creio muito nisso. E graças a Deus e aos irmãos que oraram por mim. Amém. Amém. Só importante, os milagres continuam existindo, todos eles. A questão é assim, é a respeito das visões a respeito do futuro. O que é que vai acontecer? Deus está revelando isso, isso e isso. A revelação de Deus, ela está completa na palavra dele. A atuação do Espírito Santo é de acordo com os propósitos de Deus. Ele pode fazer milagres ou não fazer milagres. Timothy Keller morreu na semana passada com câncer. Um cara extremamente utilizado por Deus, escreveu diversos livros, muitos deles nós já usamos aqui na Escola Bíblica Dominical, mas Deus o levou. E isso é suficiente para Deus. Assim como pode acontecer comigo ou com qualquer um de nós. Mas Deus pode curar? Pode. Às vezes Deus cura, mas permite que a doença volte depois novamente. Sim. Pode. Essa experiência da oração pode atingir pessoas que não são crentes, não é? Tem um grupo do professor Bert, e ele pegou um grupo de cardíacos, separou em 2, volumoso até, e ele pegou essas pessoas, realmente estavam todas no bico do corvo, e aí então ele deu de um grupo A, seguiu o curso dele, e o grupo B, ele pegou o nome de cada um e deu a um grupo de pessoas que oravam, né, pelas pessoas, e deu a eles o nome de todos para que orassem. Acho que elas nem se conheciam, mas elas passaram a orar sistematicamente por esse grupo, mas o outro não, porque não sabiam nem o nome, né? E o resultado foi que, estatisticamente significativo, que o grupo que recebia as orações precisaram de menos UTI, menos remédio, e tiveram uma sobrevida maior do que aqueles que não recebiam oração. Isso é ciência, né? Eles não têm nada de... é secular.
né? Mas você vê que mesmo a ciência já comprova isso. Amém. Legal. Eu também vi um outro estudo uma vez que eles analisaram a energia. Eu não sei se vocês já viram isso alguma vez. Eles fizeram um estudo da energia que estava concentrada numa região da cidade que estava tendo um culto muito grande. Tipo, não sei se era no ginásio ou era num estádio. Mas a energia naquela região estava muito alta. Isso eu achei bem interessante. Não estudei muito mais a fundo sobre isso, mas estava muito mais alta do que, por exemplo, numa boate da cidade ou numa outra coisa da cidade. Interessante. Então vamos lá, a gente já viu sobre o Espírito Santo antes de Pentecostes, no Pentecostes e agora depois de Pentecostes. A principal característica depois de Pentecostes, a gente pode colocar como uma capacitação do Espírito Santo à sua igreja. Nós acreditamos que a igreja, ela foi estabelecida em Pentecostes. Ela não existia antes do advento do Pentecostes. O Espírito Santo ali inaugura a igreja, e a partir dali, então, a igreja ela é capacitada para testemunhar do amor de Jesus plenamente para as outras pessoas. A gente sabe que existiram evangelismos antes do Pentecostes. Jesus enviando os 70, Jesus enviando os discípulos para pregar, mas plenamente, agora com o Espírito Santo, capacitados pelo Espírito, ele é aquele que iria consolar o povo, aconselhar o povo, e graças a Jesus a gente não ficou sozinho, ele enviou o Espírito Santo para ficar com a gente depois do Pentecostes. Tá legal? Então eu queria dar 2 exemplos da obra que o Espírito Santo operou na vida ou por meio do testemunho de alguns irmãos, olhando para o Novo Testamento. Queria passar aqui com vocês a história de Estevão. É interessante como que depois do advento do Pentecostes, ele prega com uma convicção, com uma certeza, Deus colocando nele as palavras certas, para ele pregar ali a um povo. Abra comigo, por favor, em Atos 7. Atos 7. O Espírito Santo ele já havia descido, porque ele desce em Atos 2. E agora, a gente vê os discípulos de Jesus, irmãos, crentes, agora com o Espírito Santo habitando dentro deles, pregando com uma intrepidez, uma entrega muito interessante. Ele começa a pregar, e ele faz um discurso sobre a história do povo de Israel, e como que eles estavam obstinados no coração, como eles sempre negavam ao Senhor. Se você olhar em várias coisas, olha, os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. E lá mais à frente, naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário, no versículo 20. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. E aí ele continua mais lá na frente. Por exemplo, versículo 37, este é aquele Moisés que disse aos israelitas, Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. E aí no versículo 39, mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram-no, e em seu coração voltaram para o Egito. E aí Arão fez lá a estátua do bezerro. E no 51 ele faz uma confrontação muito interessante. Imagina você na frente de um público gigante, muito maior do que esse aqui, e você falar uma coisa dessa. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Ele vinha contando uma história, vinha falando como que o povo era obstinado de coração, era contra Deus, negava Deus. E agora ele fala, vocês estão fazendo a mesma coisa. Sempre resistindo ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vida do justo, Jesus. De quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Ele acabou de assinar praticamente sua sentença de morte aqui, né? Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedeceram. E aí olha o que acontece no versículo 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e deram gritos fortes.
lançaram-se todos juntos contra ele, apedrejaram ele, mataram. Ele foi o primeiro mártir da igreja. E no final da vida dele, ele fala: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O Espírito Santo, ele vem e dá uma certeza da salvação para essa pessoa. Ele é um exemplo claro. Junto com ele, tiveram muitos outros na história da igreja, pessoas que, vendo a morte de frente, eles não negaram ao Senhor. Eles falaram: vocês precisam se arrepender, vocês precisam encontrar o amor que um dia eu encontrei, pela graça dele. Encontrem isso, fujam dos pecados. Ele olha aquilo, com coragem ele fala: eu creio em Deus, eu estou pronto para ir ver meu Salvador. É interessante esse exemplo que o Robson deu, o Timothy Keller, no final da vida dele, ele fala, né? Não vejo a hora de ir para casa, para ficar com o meu Senhor. Eu vou para lá, vou passar a eternidade com Ele. É uma certeza da salvação. O Espírito Santo capacitou a igreja para pregar e confrontar as outras pessoas que não tinham a Jesus, que eram contra Jesus. Outro exemplo que a gente vê, Paulo prega, apesar de perseguição. Abre comigo, por favor, em Atos, capítulo 14. Atos, capítulo 14. A gente vai ler do 19 ao 21. Obrigado. Atos 14, do 19 ao 21. Então, Paulo estava fazendo ali as suas viagens, e acontece o seguinte. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio, e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Um pouquinho antes aqui, Paulo chega em Listra, e o poder do Senhor cura um paralítico, que já era, desde nascença ele já era paralítico, tá bom? E aquele povo daquela cidade, ele cria um ânimo muito grande por Paulo e Barnabé, e acreditavam que eles eram deuses. Então eles iam sacrificar bichos para aqueles deuses. Os deuses estão entre nós e tudo mais. E aí chegam esses judeus, que já estavam perseguindo Paulo desde antes. Eles chegam ali, de Antioquia e de Icônio, e mudam o ânimo da galera, e fala o seguinte: olha, não, ele é, e tudo mais, e começa a fazer aquela muvuca. Vocês não falam a palavra muvuca, vocês falam a palavra bagunça. Eu vou falar bagunça. Fazem aquela bagunça, e falam: vamos matar ele. E aí, arrastam ele para fora, pensando que ele tivesse morto. Aqui e em muitos outros momentos, Paulo corre um risco sério de perder sua vida. Ele foi apedrejado, passou por naufrágio, passou por muitas outras coisas. Ele se levanta, olha só, mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Olha só, eles estavam numa missão, eles estavam ali pregando o evangelho, vivendo com coragem, com determinação. Ele é praticamente morto, jogado para fora da cidade, ele levanta e volta para pregar mais do evangelho. Olha que entrega interessante. Tudo isso capacitado, encorajado pelo Espírito Santo de Deus. Depois, olha só que interessante, eles pregaram as boas novas naquela cidade, de novo, e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Eu não tenho tempo para voltar aqui agora nos textos anteriores, mas eles vinham sendo perseguidos. Listra, Icônio e Antioquia. Tanto que as pessoas que vieram para bater neles eram dessas cidades. Eles voltaram passando nessas cidades pregando de novo lá, porque Jesus tinha que ser pregado para todas as pessoas. Movidos pelo Espírito, indo de cidade em cidade, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Depois, então, que nós vimos dois exemplos muito claros do Espírito Santo fazendo a obra, dando a capacitação, dando o discernimento para esses irmãos. Eu queria tratar com vocês a transformação que aconteceu na vida do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele aparece muitas e muitas vezes no Novo Testamento, e é por isso que a gente tem tanta informação dele. Olha só, Pedro, antes de Pentecostes,
eu preguei sobre isso recentemente, eu não sei se você estava aqui, se você lembra, mas eu fiz um panorama sobre a vida de Pedro, então você vai lembrar de muita coisa. Ele era muito impulsivo, certo? Ele agia muitas vezes sem pensar. Durante a sua vida ele era um homem muito impulsivo, ele era cheio de contradições, então ele era presunçoso, e ao mesmo tempo ele era tímido e negligente, ele negou o Senhor Jesus, ele fez 2 confissões de fé, mas depois ele se sentiu culpado por negar Jesus. Ele seguiu Jesus de longe, ele se associou com homens ímpios, ele negou a Cristo. Depois de Pentecostes, a gente vê um líder na igreja primitiva, um homem de fato transformado pelo Espírito Santo. Ele faz uma confissão muito clara de quem Cristo é. Operou milagres, o Espírito Santo através dele. Ele era corajoso, destemido. Tem vários textos aqui que provam isso, mas por causa do tempo não adianta a gente abrir. E ele encorajava os cristãos, apesar do sofrimento, apesar de estarem sendo zombados. No Novo Testamento, então, é muito interessante ver como que o Espírito Santo trabalhou na vida de uma pessoa muito específica. Traz um pouquinho para os tempos de hoje. A transformação que o Espírito Santo faz na vida dos cristãos hoje. Ele fez isso através de muitas vidas no Novo Testamento, e ele continua transformando vidas hoje. Quantas pessoas estavam aí fora na sarjeta, jogado numa vida de pecado, uma vida de imundície, foi transformado pelo Espírito Santo. Foi transformado pelo poder restaurador do Espírito Santo. Eu não sei de onde você saiu, mas Jesus Cristo, através do Espírito Santo, de fato, transforma vidas. Ele transforma um assassino num grande homem de Deus. Ele transforma uma pessoa que antes era jogada aos seus pecados, numa pessoa restaurada, redimido, salvo, que vai para o céu junto com a gente. O Espírito Santo transforma. No Novo Testamento, então, daqui para frente, que nem eu falei, tudo vai se basear no que vem depois de Pentecostes. Então, que nem o Robson falou, é muito importante a gente ver essa distinção muito clara na atuação do Espírito no Antigo Testamento, antes de Pentecostes, no Pentecostes e agora depois de Pentecostes. Porque a partir de Pentecostes vai ser a mesma repetição de movimento do Espírito Santo até Jesus voltar no arrebatamento. Tá bom? No Novo Testamento, então, a gente vê essa sequência. Pregação da palavra. Prega, a pessoa acredita em Jesus, recebe o Espírito, é batizado e demonstra uma vida transformada. Demonstra uma vida de agora crença de fato em Jesus. A igreja, então, nós somos chamados a viver uma vida de serviço e amor, porque agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Algumas aplicações dessa aula para nós. Louvemos ao Senhor, porque agora o Espírito Santo está em nós. Que nem eu falei mais cedo um pouco, parou para pensar que agora Deus habita dentro da gente? Isso é muito, muito forte de se imaginar. Imagina, nós somos seres pecadores, e mesmo assim Ele nos ama e está dentro da gente. Eu vi um pastor uma vez falar isso. É interessante que quando a gente chegar no céu, muita gente tem essa ideia, né? Eu vou lá falar com Paulo, vou lá falar com Pedro, perguntar como é que foi, né? Eu vou lá falar com Moisés, perguntar como é que foi quando Deus abriu o Mar Vermelho e tudo mais. Como é que era Deus, ver Deus agindo ali, né? A coluna de fogo, tudo isso. Aí ele fala o seguinte: gente, já parou para pensar que talvez eles cheguem para a gente e perguntem assim: como é que era ter Deus habitando dentro de você? O poder que a gente viu aqui, fazendo maravilhas, fazendo tudo isso, como é que era? Ele falava com você, entendeu? É muito grandioso isso. E não é por causa da gente. Então louvemos ao Senhor por causa disso. Outra aplicação: abandone suas práticas erradas. Viva uma vida digna. Em muitos momentos, na Bíblia, nós somos chamados, depois que nós recebemos o Espírito, a viver uma vida digna da vocação que nós fomos chamados. Ou seja, abandonar os nossos velhos hábitos, abandonar o nosso pecado, viver uma vida no Espírito, não entristecendo o Espírito que está dentro da gente. E graças a Deus a gente tem um Espírito para nos ajudar nessa jornada. Aquele pensamento que passa na sua mente, aquela culpa que vai, é o Espírito Santo cutucando você, falando: olha, abandona isso, isso não agrada a Deus. Viva
uma vida digna. Compartilhe a verdade da salvação com todos. O Espírito Santo te ajuda a evangelizar. Ontem, nos jovens aqui, eu fiz uma pergunta muito simples, tá bom? A gente estipulou uma média de 17 anos que eles estão na igreja, então eles já ouviram muita coisa, já ouviram muito do evangelho. Quantas pessoas no último ano você evangelizou? E eu queria fazer um teste aqui com vocês agora, tá bom? No último ano, quem evangelizou uma pessoa? Levanta a mão. Uma pessoa. 2. 3. 4. 5. 6. Não? Paramos em 5, 6? Repare, estamos aqui em um auditório muito grande. Provavelmente a gente não passe de 10, pelo que está progredindo. Pode ser que passe, talvez não passe. Compartilhe a verdade de Jesus, tá bom? Viva dignamente, louve ao Senhor, compartilhe a verdade. O Espírito Santo vai te ajudar. Talvez você não saiba o que falar. Deus vai colocar palavras na sua boca e vai te ajudar a falar. E, óbvio, estude, óbvio, decore textos, viva isso e vai ser muito mais fácil de você compartilhar do Evangelho. Próximo, é por meio do Espírito que alguém é salvo, não por você. Então, nesse meio tempo de evangelismo, talvez você esteja orando por um filho, orando por um parente que nunca conheceu Jesus. Entenda que apesar do seu evangelismo ser muito bem pensado, muito bem calculado, muito bem tudo, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai agir na vida dessa pessoa e vai convencer ela que ela precisa de um Salvador. Não há nada que você possa fazer para salvar alguém. Não há nada. Charles Spurgeon falou o seguinte: é mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que converter uma alma por esforço humano. É mais fácil você ensinar um leão a ser vegetariano do que você, pelo seu esforço humano, salvar alguém. Você não vai conseguir. E descanse nisso, descanse na soberania do Senhor. Vivem em união e amor um com o outro. Todos nós aqui temos o mesmo Espírito Santo dentro de nós. Isso permite, então, que a gente tenha inimizade uns com os outros aqui? Isso permite que eu não perdoe meu irmão, que eu tenha raiva do meu irmão aqui? Isso permite? Tendo o Espírito Santo dentro da gente, habitando dentro da gente, eu posso não perdoar um irmão? Eu posso falar mal do irmão quando ele chega aqui na igreja, seja lá onde for? Não, isso não faz sentido. Porque agora nós temos uma nova natureza, vivem em união e amor uns com os outros. Ao longo de todo o Novo Testamento também, por causa do Espírito Santo, por causa da entrega de Jesus, a igreja, nós somos chamados a viver em amor uns aos outros. Para concluir então, o evento do Pentecostes marcou a história do cristianismo, porque a partir dali, vemos o desenrolar da igreja de Jesus Cristo em obediência ao mover do Espírito Santo que nos foi dado. Amém? E é muito bonita essa história está se construindo. Você quer falar alguma coisa, meu irmão? Você levantou o microfone. Pega isso aqui. Ó. Eu fico pensando assim, os apóstolos, eles não tinham conhecimento da palavra, a não ser o que Jesus lhe ensinava. Né? Como foi falado, o Espírito Santo o faria lembrar de todas as coisas que o havia ensinado. Mas, para isso, os discípulos tinham fé de crer em que Jesus falou, senão não ia lembrar de nada. Não é? E quando ele agia com intrepidez, agia com aquela coragem, ousadia, tudo mais, não foi deles, foi por causa da comunhão deles com Cristo e que o Espírito Santo agiu na vida deles. Se eles também não permitissem, não ia ter ação nenhuma, através do Espírito, né? Agora eu fico pensando também, quando, me escapou um pouco, minha cabeça sempre foge às coisas, aí depois do tempo, oh, meu Deus, eu acho que vou ter que deixar, eu não estou conseguindo. Fica lembrar, tranquilo, tá? fique em paz. Fugiu da minha cabeça. Fica tranquilo. Muito obrigado pela participação. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. De fato, realmente o que ele falou é muito real. As pessoas tinham uma intrepidez, tinham a coragem para pregar, mas tudo isso foi só capacidade do Espírito Santo que veio sobre eles. Você lembrou?
lembrei. Meu Deus. Ali que não é para falar. Mas as pessoas hoje, muitos falam assim, poxa, se eu tivesse esse poder, sempre o poder dela, mas não do Espírito. Eu não estou dizendo a todos, né? Tem casos que acontece isso. Como aconteceu comigo no início, quando vim aqui. Então, as pessoas, elas falam, eu não posso fazer isso, mas eu queria fazer isso, mas se eu pudesse, o problema não é no se pudesse, o problema é, está no teu coração a disposição de fazer isso? Basta ter a disposição e a confiança em Deus. É só isso. Você dá o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Senhor, estou aqui, estou indo. Acabou. Isso é fé. Fé porque sabe que o teu Deus pode e que o teu Deus está com você, na pessoa do Espírito. Né? Às vezes a gente vê muitos estudiosos da palavra da Bíblia, teólogos disso, daquilo, tem aqueles teólogos que a Bíblia nada são do que palavras mortas. Não conhecem o Deus dali. E às vezes tem aqueles que têm o conhecimento do que está escrito, mas não têm no seu coração o desejo de ser usado por Deus. Porque ele vai ter que se negar em muitas coisas. Sim, é verdade. Obrigado. Né? O Espírito Santo, realmente esse poder do Espírito Dona Santo. Nair quer falar também, peraí. Esse mesmo poder do Espírito Santo, esse mesmo poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo que age hoje na igreja. Isso é muito poderoso. Você quer falar, minha querida? Quando eu conheci Jesus, eu tinha um pecado muito grave. Pode falar um pouquinho mais perto? Eu acho que esse microfone não está muito Eu tinha baixo. um pecado muito grave. A minha irmã é doente, a Maria, que frequenta aqui, ela é doente, então ela fez um exame e ela ficou aposentada do INSS por causa dessa doença. Então, a minha mãe teve a ideia de eu fazer esse exame, quer dizer, ir programar, e na hora de fazer, a Maria foi no lugar, e eu fui aposentada por invalidez. Aí, depois eu conheci Cristo. Quando eu conheci Cristo, fazia 8 anos que tinha acontecido isso. Isso começou a me incomodar, mas eu não podia parar. Eu estava separada, construindo casa e tal. Mas daí, quando fez 20 anos, aí não foi mais possível continuar. Talvez seja um incômodo do Espírito Santo fazendo eu me mover, né? Aí, quando o Senhor me converteu, foi com o pastor Marco Bloch e a sua esposa. Aí, eu falei com ele. Ele estava morando no Mococa, falei, eu preciso resolver. E, por Deus, ele tinha um amigo advogado do INSS em Campinas. Ele falou, vou te levar lá. E assim a gente fez. Fui lá, ele me atendeu bem, falou assim, você vai sentar em frente ao computador, você vai fazer isso. Aí eu comecei a chorar mais ainda, eu não sei nem o que é um computador. Isso foi em 84. Aí ele pegou e sentou e fez, sabe? Fez lá para mim, falou, você só leva lá onde você foi aposentado, que era em Bragança. Fui lá, marquei, conversei com o médico, falei, não quero mais. Na verdade, eu tinha estado doente, mas eu tinha sarado. E muita coisa que eu falei lá tinha sido mentira, não tinha acontecido na doença, né? Aí ele marcou. Vai lá mandou eu no lugar, e eu fui lá e desfiz, falei, eu quero trabalhar, eu não quero mais ser aposentada por invalidez. E deu muito problema, precisei conversar com o meu chefe do banco, na época em que eu trabalhei, eu recebia um dinheiro até regular, eu era caixa executiva, então, eu tinha 2 aposentadorias, uma pela caixa do banco, é um método que eles usam ali, então eu recebia do INSS de lá. Ele falou, não. Eu falei, não quero nem. Eu falei com ele, seu Teodoro, eu não quero nem imaginar que eu sou uma aposentada por invalidez com a saúde que eu tenho. Aí ele falou, se você tem todo esse problema, então a gente vai mudar o título, não é mais aposentada por invalidez. Falou lá não, eu não quero mais, porque eu não quero mais. Aí ele entendeu, tirou meu nome,
mandou escrever para o banco, eu fui tirada e fiz novo exame, levei lá no Hospital Santa Marcelina, onde eu tinha sido aposentada, e eles viram que eu estava bem, acabou. Legal. Isso foi maravilhoso. É libertador, né? De fato, o Espírito Santo convence do pecado. Vamos orar? Vamos orar para encerrar? Muito obrigado pelo compartilhar, viu, gente? De verdade. Muito obrigado. Vamos orar para encerrar a nossa aula? Deus, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo em nós. Muito obrigado porque Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Muito obrigado porque agora o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, agora age por meio da igreja. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos reuniu aqui como família para aprendermos um pouco mais sobre a Tua Palavra, sobre a doutrina do Espírito Santo. Deus, que o Senhor esteja de fato agindo com essa palavra nos nossos corações, que não possam ser apenas palavras jogadas ao vento, mas que possam fazer morada nos nossos corações, transformando a nossa vida, nos motivando a vivermos a buscarmos viver cada vez mais parecidos com a pessoa de Jesus Cristo, que foi um grande exemplo para nós. Muito obrigado pelo advento ali do Pentecostes, que iniciou a igreja, e hoje nós estamos aqui, fruto do Teu trabalho, Pai. Somente do Teu trabalho, através de homens e mulheres ao longo da história. Muito obrigado, Pai, pela Bíblia, e que nós possamos ir para casa agora confiantes no Senhor, louvando o Senhor pelo Teu Espírito Santo em nós. Deus, nos traz logo mais à noite na Tua paz e na Tua segurança. Esse é o meu pedido, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente.